a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso, acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para um tempo de devoção, um tempo de comunhão, um tempo de edificação espiritual e paz no agir de Deus, que é o Deus providente e que providenciou esta hora, esta ocasião, com o fim de nos abençoar. Estamos no segundo domingo do tempo litúrgico chamado comum, período que é marcado pela cor verde, que recobre os paramentos do altar, as vestes litúrgicas e evoca a realidade da vida que de Deus promana e que pela sua boa mão tem sido sustentada, da vida de que gozamos e que é para nós um motivo contínuo de gratidão, de louvor a Deus. Vamos cantar Louvor. É o cântico de número 65 do Inário Novo Cântico, que nos convida a darmos graças ao Deus de toda a providência. Nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Neste espírito de adoração e louvor, eu convido você a fecharmos os nossos olhos e a elevarmos o coração a Deus. Nós vamos falar com Ele, vamos fazê-lo em oração. Senhor Deus, Pai bendito, aqui estamos nós, na Tua santa presença, debaixo da Tua graça, movidos pelo Espírito Santo, a fim de, em nome de Jesus, celebrar-te, adorar-te, louvar-te, cantar-te a glória, bendizer-te o nome e tudo fazendo com o fim de dar cumprimento à nossa razão de ser, pois somos criaturas tuas,
obra das tuas mãos, feitos por ti, ó Senhor, para a glória eterna de ti mesmo. Assim cremos e assim temos buscado viver consoante a tua vontade. Desta forma, confessamos-te com os nossos lábios, cantando-te como Deus único e verdadeiro, como o soberano Senhor de terra e céus que criastes, como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus das nossas vidas. Confessamos-te ainda como Deus de nossa salvação, o Deus em quem temos crido e em quem temos esperado, sem jamais nos vermos frustrados, pois és fiel, tua palavra não pode mentir e és todo-poderoso, a fim de dares cumprimento à tua vontade santa, boa, perfeita e agradável. Que a ti sejam dadas honras e glórias sem medida, hoje, sempre, sem cessar, desde aqui aos confins da terra. Esta é a nossa oração, feita na mediação do Cristo, que é Jesus, teu Filho, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido a querida igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 40, para procedermos com a leitura. Salmo de número 40, onde os irmãos acompanharão a leitura de todo o Salmo. Diz assim a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os meus lábios, tu o sabes. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Inspirados pelo salmo que acabamos de ler, nós cantaremos o hino de número 67 do Inário Novo Cântico, dirigidos pela nossa maestrina Helen Heinsley e acompanhados pela Gisele Santana.
O Salmo nos faz pensar e refletir sobre as nossas próprias falhas. É este o momento onde nós nos colocamos diante do Senhor e, se você puder guardar silêncio, se puder se ajoelhar, nós confessaremos agora os nossos pecados. E aproveitaremos também para clamar e colocar diante de Deus as nossas próprias petições e também oraremos suplicando por aqueles que sofrem e que, porventura, têm dificuldades na sua vida, clamando ao Senhor, o Todo-Poderoso, que lhes venha em seu socorro. Senhor, mais uma vez, nos colocamos diante do Teu trono de graça, sabedores de que somos falhos, de que somos pecadores, mas também, por outro lado, também cientes de que o Senhor é Deus de graça, misericórdia, amor e perdão. Por isso, ao confessarmos as nossas falhas, temos a certeza de que o Senhor ouve esta triste confissão e derrama sobre nós, mais uma vez, a Tua graça. E isso alegra o nosso coração, pois sabemos que servimos a um Deus perdoador, um Deus amoroso, que se compraz em nos amar e perdoar. Da mesma forma, colocamos diante do Senhor as nossas petições, pois o que seria de nós se o Senhor não cuidasse da nossa vida, não nos protegesse nem nos guardasse? Também nos lembramos, Senhor Deus, daqueles que sofrem, daqueles que estão enlutados, daqueles que estão num leito de hospital, daqueles que têm vivenciado as mais diversas vicissitudes da vida. E te suplicamos, tem misericórdia, Deus. Vá ao encontro do desvalido, do oprimido e daquele que sofre. É a oração que te fazemos, cientes que Tu és um Deus de amor, um Deus que ouve a petição e tem prazer em nos ouvir e atender. Te fazemos esta oração em o nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito, felizes porque recebemos a graça divina sobre nós, ouviremos o cântico Rio na Judéia, de J. Feldman, entoado pelo coro Aideia Moraes, na direção da maestrina Helen Heinsley e da pianista e organista Gisele Santana e edição de vídeo de Daniel Schmidt. Muitas vezes sonhamos com o sol
É chegado o momento de participarmos com os nossos dízimos e ofertas, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado todo tipo de recurso para sermos felizes. Você pode participar deste momento através dos dados que estão sendo apresentados abaixo. E você se sinta da melhor maneira possível para participar deste momento tão especial nas nossas vidas, pois sabemos que o Todo-Poderoso tem cuidado de nós em todos os instantes e nos dado tudo aquilo que necessitamos. Oremos, agradecendo a Deus por todo o seu cuidado dispensado a cada um de nós. Senhor, louvado e bendito seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, porque reconhecidamente o Senhor tem sido conosco, tem cuidado das nossas vidas, tem nos dado tudo aquilo que necessitamos. Lhe agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, e não somente a nós, mas também tem sustentado a nossa igreja, que certamente tem sido bênção para muitas vidas. Continua, ó Pai, conosco, continua sustentando as nossas vidas e também a nossa querida igreja. É a oração que te fazemos, cheios de graça, em nome de Jesus. Amém. Convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrindo juntos agora no Novo Testamento. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. São duas, você vai localizar a primeira e nela o capítulo de número 1. Estamos abrindo juntos no Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo inicial, onde nós vamos ler desde o versículo número 4 ao versículo de número 7. Estamos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 1, lendo desde o versículo 4 ao versículo de número 7, palavra que nos fala assim. Acompanhe a leitura que fazemos desde agora desta porção da palavra de Deus. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler é parte de uma epístola, uma carta, por assim dizer, endereçada pelo apóstolo Paulo à comunidade dos cristãos situada na cidade de Corinto, a Igreja dos Coríntios. O texto lido está situado no trecho inicial da carta, por assim dizer, na sua palavra de saudação. E destaca que o apóstolo tem reconhecido naqueles irmãos e irmãs motivos contínuos de gratidão a Deus. Ele o diz nos seus termos no versículo 4, quando registra: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. E a razão de toda esta gratidão incessante é que Paulo tem observado ali, no seio daquela comunidade, como fruto da graça divina e de uma experiência verdadeira com Jesus, certas realidades que só podem ser efeitos destas mesmas vivências. Ele nos fala de certa riqueza de que gozam aqueles irmãos, como se a eles fora dado um tesouro. Não nos referimos, evidentemente, à riqueza de ordem material, aquela que a traça rói e o ladrão escava e rouba. Antes, de uma riqueza tal cuja natureza é imperecível,
que nem as traças podem roer, nem os ladrões podem roubar. Uma riqueza de natureza espiritual, que advém do favor divino e do agir de Deus por meio do Espírito Santo no coração daqueles que creem. E é desta riqueza, destes tesouros, que nos suprem de maneira tal que já nos falta nenhum dom para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a vida verdadeira, plena, abundante e perenal de que nos fala a Escritura. É desta riqueza, destes tesouros que vamos falar hoje. Sobre eles vamos refletir. E eles estão aqui condensados nos termos dos versículos 5 e 6 que estão inseridos no texto lido. É sobre eles que gostaria de me debruçar com você e para os mesmos peço a sua atenção nesta hora. Se possível, esteja com a Bíblia aberta e ao alcance das mãos ao longo de toda esta reflexão, pois sobre ela nós vamos meditar. O versículo de número 5 principia dizendo assim, palavra dada por intermédio do apóstolo Paulo: porque em tudo fostes enriquecidos nele, ou seja, mediante o agir de Deus e mediante uma experiência real com ele. Em tudo fostes enriquecidos nele. Em primeiro lugar, em toda a palavra. Em toda a palavra. A Bíblia, de capa a capa, nos dá conta de um Deus que tem prazer em revelar-se, em manifestar-se, em dar conhecimento de si. Toda a realidade é obra da sua criação. E toda a sua criação, a um só tempo, é manifestação da sua glória. Nossa sã doutrina nos ensina que o homem é indesculpável quando se recusa a admitir o conhecimento de Deus, porque um dia revela conhecimento a outro dia e uma noite a outra noite, e toda a obra divina fala-nos com eloquência do Deus que trouxe tudo à existência, que tudo sustém com as suas mãos, e da majestade daquele cuja grandeza excede largamente tudo aquilo que criou. E isto seria, nos termos da nossa teologia, aquilo a que nos referimos por revelação geral. Mas há um modo particular por meio do qual o Deus, que fala de muitas formas, fala com mais precisão. Digo, por meio deste instrumento, somos capazes de nos dar conta não apenas da sua existência e da sua grandeza, mas ainda de seu desígnio, de seu propósito para tudo aquilo que criou e para nós em particular. E este instrumento, através do qual o Todo-Poderoso nos concede uma revelação a que chamaríamos particular ou específica, este instrumento é a sua santa palavra. E este é verdadeiramente um tesouro legado a nós crentes. Um tesouro de valor imancível, cuja preciosidade não somos sequer capazes de estimar. Através da palavra divina, as nossas vidas são impactadas de tal modo que nos tornamos aptos a, mediante o agir de Deus, passar das trevas para a luz, do desespero para a realidade da viva esperança, do domínio da morte
para o reino pujante da vida perenal. Sim, através desta palavra, dotada de um poder criador tal que é capaz de nos suscitar novidade de vida, fomos um dia transformados. E esta palavra que nos foi legada e que operou em nós tamanha graça e tamanha transformação, é em nossas mãos uma ferramenta poderosa e pesa também sobre nós como uma grande responsabilidade, porque as bênçãos que Deus nos comunica não têm em nós um fim apenas, mas, sobretudo, um meio. E se esta palavra nos foi entregue, é para que a comuniquemos. Sim, este é o princípio geral da bênção divina. O que de graça recebestes, de graça dai. E se um grande privilégio nos foi dado, com ele nos advém também uma grande responsabilidade. É o nosso tesouro, do qual usufruímos, mas do qual somos também despenseiros. E cabe-nos agora levar adiante e comunicar esta palavra recebida para que, através deste mistério, muitos possam também experimentar a maravilha que em Deus temos nós folgado em gozar. Eis aí um grande tesouro entregue à comunidade dos coríntios, entregue também a nós, por meio do qual fomos enriquecidos e com o qual havemos de abençoar a muitos também. Mas o texto nos fala de algo mais. E se no versículo 5, em primeiro lugar, faz menção à palavra, em segundo lugar, faz menção ao conhecimento. Ah, sim. Porque uma coisa é dispor da palavra e outra coisa é conhecê-la. Sim, a palavra demanda de nós conhecimento. Isto diz respeito a uma dupla dinâmica, dois aspectos de uma só realidade que visa o aprofundamento da nossa experiência com Deus. De um lado, me refiro ao conhecimento de ordem intelectual. Precisamos ler o texto e gastar tempo neste exercício de leitura. Ah, porque este é um texto exigente e exige de nós dedicação, empenho, para que bem o possamos manejar, compreender, aurindo dele significado para as nossas próprias vidas e para as vidas daqueles que nos cercam. Mas o conhecimento puramente técnico, como estou referindo, é insuficiente, eu diria. Podemos nos tornar verdadeiramente eruditos no manejo técnico da Escritura, mas isto não bastará para que desfrutemos daquilo a que Paulo se refere aqui como um tesouro. Sim, porque a este manejo do texto em si, da palavra, devemos somar a experiência de devoção. Quando nos debruçamos sobre a Bíblia, não fazemos como quem se detém para ler um livro qualquer, ou mesmo um livro excelente. Quando nos volvemos a ela, é para, por meio dela, ouvirmos a voz do Senhor. Haja vista que, para nós, a Bíblia Sagrada é muito mais do que um compêndio de textos religiosos, ainda que de nível destacado. Ela é para nós a palavra de Deus, dada pelo Senhor aos homens para a sua salvação. E é com temor e tremor, com reverência e piedade que abordamos este livro santo. E através das suas muitas letras percebemos o falar do Todo-Poderoso aos nossos corações.
Conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia é a conjugação de esforços de leitura e devocionais também. E através desta relação, vamos criando uma intimidade tal com o Senhor que nela colhemos toda a sorte de bênçãos espirituais. Paulo fala então do tesouro que é a palavra e fala também do tesouro que é o conhecimento. Mas estes dois elementos por si ainda não são suficientes para dar conta de toda esta maravilha a qual ele deseja fazer menção, deseja fazer evidenciar e que, de certa maneira, sintetiza a maravilha que partilhamos todos nós desde um encontro verdadeiro e transformador com Cristo Jesus. Afinal, uma coisa é dispormos da palavra, outra coisa é dispormos de conhecimento acerca desta mesma palavra e do Deus nela revelado. Mas há ainda um terceiro elemento que deve se somar para que este tripé se sustenha, se mantenha de pé, e ele é também absolutamente indispensável, imprescindível, e é aquele que está referido no versículo de número 6, o testemunho de Cristo, que pela misericórdia divina era confirmado naqueles irmãos. Veja, eu posso deter comigo a palavra amor. E ela em si é, de fato, dotada de muitas potencialidades. Eu posso ter ainda muito conhecimento acerca desta palavra e posso falar sobre ela com erudição e propriedade. Mas eu posso fazer tudo isso e ser incapaz de amar. E se o meu testemunho no exercício de amor não confirmar a palavra e o conhecimento partilhado a seu respeito, nada disso tem valor algum. Eu posso ter comigo a palavra perdão e posso versar sobre o perdão com arte e erudição. Posso escrever teses e dissertações a seu respeito, posso escrever odes e elegias, mas se não for capaz de perdoar, não terei o testemunho e tudo estará, mais uma vez, perdido. O testemunho é um elemento essencial, fundamental à dinâmica de uma verdadeira vida cristã. E ele fala com tanta força, com tanta eloquência, que por vezes se imporá sobre as palavras e o conhecimento. Eu me lembro que, certa feita, alguém abordou a Jesus de Nazaré nos seguintes termos, perguntando a ele sobre a lei e sobre a possibilidade de ver esta lei condensada em um mandamento. Jesus, chamado por aquele rabi, respondeu-lhe: olha, a bem da verdade, a lei pode ser resumida em 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem cumprir estes 2 preceitos terá cumprido toda a lei. Mas os discípulos de Jesus, na sua intrepidez, impulsionados pelo Espírito Santo, levaram esta reflexão um pouco adiante. E foi João quem, na sua primeira epístola, registrou a seguinte reflexão. A bem da verdade, o grande mandamento é um só. E o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Afinal, aquele que não ama ao próximo, a quem vê, não é capaz de amar a Deus, a quem não vê. O tempo passa e surge um homem douto, dotado da palavra e também do conhecimento, chamado Agostinho, bispo de Hipona, norte da África. E Agostinho, na sua sabedoria,
levou esta reflexão um passo além. E, por fim, disse-nos: o grande mandamento é amar. Ama e faze o que queres. Corroborando esta palavra, um destacado monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, por fim, avançou ainda alguns passos mais. E exortou a igreja dizendo: prega o evangelho, se preciso for, até com palavras. Assim percebemos que há um grande tesouro que foi legado à igreja. Nós não precisamos buscá-lo porque ele já foi dado a nós, mas é urgente que tomemos consciência disso e o possamos usufruir a contento, não apenas para o nosso próprio benefício, mas, sobretudo, para o benefício daqueles que estão ao redor de nós todos os dias. Somos herdeiros de uma herança santa, de valor que não podemos medir e imaecível, por certo. Somos herdeiros da palavra, herdeiros do conhecimento e herdeiros do testemunho. No usufruto destes maravilhosos dons, somos de contínuo enriquecidos pela graça divina, mediante o agir do Espírito Santo e em nome de Jesus. E hoje somos convidados a mais uma vez aproveitarmos tudo isso que em amor nos foi dado vivenciar e empenharmos todo esse patrimônio na obra que é do Senhor, na causa do Evangelho, na promoção do reino que é seu. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. No último domingo, no culto matutino presencial, às 10h30, nossa comunidade de fé viveu um momento especialíssimo, sempre alegre e festivo, quando dá a ocasião de acolhida a um novo membro. Me refiro ao diácono Jonas de Souza, que foi admitido à membresia de nossa igreja por carta de transferência expedida pela Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, sua comunidade de origem. Nosso irmão Jonas tem ali uma caminhada consistente, um valoroso histórico de serviços prestados à causa do reino de Deus, mas já há algum tempo vem congregando em nossa comunidade, tem se sentido bem aqui e, por fim, havendo buscado a Deus em oração, entendeu que o Espírito Santo tinha para a sua vida um propósito aqui, neste lugar, no meio de nós. Demos as boas-vindas a esta ovelha do rebanho de Jesus Cristo e rogamos as bênçãos divinas sobre este servo que chega para somar, a fim de que em todo o tempo conosco possa usufruir da doce comunhão dos santos, reconhecendo na face dos irmãos a face bondosa do próprio Senhor Jesus, e encontre aqui sempre um campo fecundo para o crescimento da fé e o exercício do seu chamado em o nome de Jesus. No último domingo, após o culto vespertino, nós podemos desfrutar de bons momentos de comunhão e confraternização com os nossos jovens e adolescentes. Fizemos um amigo culto de chocolate, trocamos cada um de nós os nossos doces e podemos gargalhar, sorrir, conversar e termos um tempo de qualidade, de comunhão uns com os outros, sob a bênção do Senhor. Você que é jovem e adolescente poderá participar conosco. Procure os nossos meios de contato nas redes sociais ou aqui mesmo na igreja. Que Deus abençoe a todos nós. E o pastor da igreja, no gozo do seu direito, conforme preceitua a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também com a anuência do Conselho, entra na presente data em gozo de férias. Serão 30 dias de descanso, um período necessário para o refazimento das forças e um período, por certo,
abençoado por Deus, que permitirá, quando da retomada das atividades, fazê-lo com propriedade e plenas condições, como é necessário e como Deus quer. Nesse período todo, a igreja permanece assistida integralmente, inclusive na esfera pastoral, por meio do reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, nosso amado irmão e pastor auxiliar. Toda a nossa rotina de visitações, atendimentos, celebrações culticas e outras atividades permanece inalterada. E você pode recorrer ao suporte do pastor através da secretaria da nossa igreja. Os nossos contatos de e-mail e telefone estarão disponíveis na descrição desse vídeo e você pode efetivamente contar conosco. Conte com a igreja, conte com a família da fé. Como o pastor, conta também com as suas orações. Em breve estaremos reunidos outra vez e tenho por certo que será um tempo de alegria para os nossos corações. Deus é conosco, sigamos com fé e que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez a nossa viva esperança que aponta para Cristo Jesus, sim, pois aquele mesmo que foi assunto aos céus diante de uma multidão voltará no dia final, trazendo o desfecho da história e a plenitude do reino que é seu. Cântico de número 297 do Inário Novo Cântico, A Chamada Final. Nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Chegamos ao final de mais esta celebração. Eu convido você a orarmos como aprendemos de Jesus. Essa prece que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Olhos fechados, corações ao alto, falamos com Deus, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.